O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que aprendeu a fazer um avião. Evidentemente não sabe fazer a turbina, não sabe fazer o avião inteiro, uma parte da aviônica, mas o Brasil é um dos raríssimos países do mundo que sabe fazer um avião. E isso foi feito por uma empresa brasileira, estatal, no primeiro momento, depois privatizada, chamada Embraer. A Embraer acabou sendo um fenômeno mundial. Ela tem duas divisões. Uma divisão é de produção de aviões para, vamos dizer, para rivalizar na aviação civil. Não faz os grandes aviões, faz aviões médios e faz aviões pequenos, jatos executivos. E nisso ela bateu um bolão, virou a principal companhia do mundo, com aviões fabricados no Brasil, gerando empregos no Brasil, gerando ciência e tecnologia no Brasil. E a outra divisão tem a ver com soberania nacional, com defesa, com a capacidade que o Brasil tem de mandar no seu próprio nariz. E é uma coisa muito importante. Desenvolveu muitas coisas importantes, desde o Chavante, que era um caça antigo lá atrás, mas mais recentemente ela amadureceu extraordinários projetos, dois. Um supercargueiro, que tem uma encomenda de 20 bilhões de dólares, emprego, salário, ciência, tecnologia, independência, soberania nacional, chama KC-390. Esmagou a competição internacional pela qualificação extraordinária. Por exemplo, o trem de pouso foi inventado, foi desenvolvido no Brasil, ou seja, nós já estamos ampliando a capacidade de fazer o avião inteiro. E um caça chamado Gripen, que os suecos resolveram, por confiar no Brasil e confiar na tecnologia brasileira, na engenharia brasileira, entregar 100% da tecnologia. Isso é uma joia também, pois esses dois projetos, na hora de amadurecer, entregaram a nossa Embraer para a Boeing. E entregaram a preço vil e sem cumprir a lei, penso eu. Mas aqui é o palpiteiro falando e eu queria vir para Campinas. Estou aqui na Unicamp, um dos centros de excelência do pensamento acadêmico, do pensamento técnico-científico do Brasil, e pedir a maior cabeça do Brasil, e certamente uma das melhores cabeças do mundo, na compreensão dessa questão da importância da indústria aeroespacial, da importância na economia, no emprego, nas contas do Brasil com o estrangeiro, e ele aceitou. E eu quero agradecer e apresentar. A apresentação vai tomar o programa todo, né? É o professor Marcos Barbieri, que é doutor no assunto, mas é especialista e treinado na França, no Canadá, enfim, a França é um desses países que, não sendo os Estados Unidos, não sendo a Alemanha e tal, consegue ter um grande protagonismo na indústria aeroespacial global, não só na parte militar, mas como sócia, vamos dizer, de metade da Airbus, que é a grande competidora da Boeing. Enfim, as qualificações estão todas dadas, mas ele tem uma coisa para além da super qualificação técnica. Ele ama o Brasil, ele gosta do povo brasileiro. Professor Marcos, muito obrigado por aceitar. Muito obrigado. E por que vender a Embraer para a Boeing não é um bom negócio? Vamos começar um pouquinho com tentar explicar um pouco o que é Embraer, né? De onde ela é a origem dela? Ela origina de brasileiros, principalmente do Montenegro, que era um brigadeiro da Força Aérea, que foi o criador do ITA, do CTA. E o Montenegro, ele era do Correio Aéreo Nacional, conhecendo os Estados Unidos, ele conheceu lá o campus de treinamento, de desenvolvimento, ele falou, puxa vida, quero isso para o Brasil. É importante que nós possamos desenvolver. E aí foi quando ele começou a desenvolver, criou em 47 o CTA. O CTA ele tinha dois braços dentro do CTA. Um braço, o ITA, que é para formar os engenheiros, é a capacidade de você poder formar as pessoas qualificadas. Até hoje é uma das escolas de engenharia mais sofisticadas do mundo e do Brasil. Até hoje um centro de excelência na indústria, em estudos sobre aeronáutica, espacial e etc. Por exemplo, pro álcool, que não é indústria espacial, se originou em grande parte. Do outro lado, ele criou, junto com a escola, um chamado Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que era o quê? Para capacitar esses alunos e, de outro lado, ter capacidade de desenvolver projetos. E aí ele procurou os melhores professores, o Brasil ainda não tinha tanta competência, para virem para cá. Mas olha o que era interessante que ele falava. Os engenheiros chegavam, os engenheiros mais famosos da Alemanha, da França, vinham para cá e falavam, mas
que projeto que o senhor quer que nós desenvolvamos aqui, possamos desenvolver no Brasil? Ele falou assim, nenhum. Eu quero que você ensine os nossos alunos a desenvolverem projetos, capacite os nossos alunos a desenvolver projetos. Eu não quero que vocês desenvolvam um projeto pronto. E foi aí que nasceu, e do IPD, que era esse centro de pesquisa do CTA, e dos alunos do ITA, que eles foram desenvolvendo projetos até que eles chegaram num projeto que chamava Bandeirante. E desse projeto Bandeirante em 68... Eu viajei muito de Bandeirante. Eu te uma vez só, comecei. Esse projeto Bandeirante, eles precisavam de uma empresa para desenvolver o projeto. E esse projeto, ele foi criado em Embraer. Então a Embraer foi criada para produzir esse avião. E ao longo do tempo a Embraer foi uma empresa criada há 50 anos, nós temos 50 anos, foi feito em agosto agora desse ano, 50 anos de Embraer. E ao longo desses 50 anos ela teve o que é fundamental na área de ciência e tecnologia, o que é o quê? A aprendizagem. Nós usamos um termo em inglês chamado learn by doing, eu aprendendo fazendo. E ela foi errando, aprendendo, fazendo, se capacitando. Inicialmente ela internamente se capacitou a desenvolver novos aviões. E o que teve em contrapartida? O governo. Governo, quando eu digo, não é só o governo, algo abstrato, é o Estado, a sociedade, todos nós, enquanto contribuintes, contribuímos para a criação e desenvolvimento da Embraer. Então, foram colocados recursos para ela ser criada, ela foi criada como estatal, depois os projetos foram concentrados, a grande parte dos projetos foram concentrados dentro da Embraer. E como um projeto aeronáutico é algo muito complexo, mesmo nos final dos anos 60, 70, já eram projetos bastante complexos, o Brasil fez uma opção. Olha, nós vamos concentrar não em querer produzir o avião inteiro. Se nós tentarmos... Isso, na época do Getúlio, tinha uma tentativa e tinha tido alguns... Falou, olha, nós vamos concentrar no que realmente é importante. O que é importante? Nós vamos ter a capacidade de projetar um avião. A partir da capacidade de projetar um avião, integrar os sistemas, que é uma coisa extremamente complexa, não é montar, é você pegar a turbina de um fabricante, pegar trem de pouso de outro fabricante ou aviônico e ter a capacidade de integrar tudo aquilo de maneira que funcione de maneira perfeita dentro daquele projeto inicial. A partir daí a capacidade de montar, vender, dar assistência. Então ela se concentrou no que nós chamamos na etapa superior da cadeia produtiva. O filé da... O filé mignon. Então, na hora que eu olho... Nós estamos falando de quantos empregos, assim, só direto nela? Só na Embraer, nós estamos falando de uma coisa em torno de uns 17, 18 mil empregos. Olha aqui, 18 mil empregos. E os salários, provavelmente, por esse nível de qualificação, completamente fora bem acima da média. E para termos uma ideia, só para fazer um comparativo aqui com a Unicamp. A Unicamp, nós temos alguma coisa em torno de uns 1.700 professores de todas as áreas, das mais diversas áreas. E é uma grande universidade. A Embraer, só de engenheiros para a área de desenvolvimento e afins, ela emprega em torno de 4.500 engenheiros. Quase 2,5 vezes toda a Unicamp, que é um dos centros de excelência do pensamento mundial no Brasil. A Unicamp, todas as áreas, medicina, economia, lá, basicamente engenheiros são 4.500 engenheiros. Por que isso? Porque eu preciso desenvolver. Talvez outros setores industriais, sem querer desmerecer, mas por exemplo, um setor automotivo. É um setor que grande parte do desenvolvimento é feito fora do país. São empresas transnacionais, grande parte desse desenvolvimento é feito fora do país. Eu vou lhe provocar com duas perguntas. Por que um trabalhador desempregado do ABC Paulista, do Morro do Rio de Janeiro, ou do interior do Nordeste, empobrecido do Brasil, tem que se interessar pela Embraer? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, e ela não pode ser multinacional? Qual é o problema? Opa, boas perguntas. Vamos lá. Primeiro, por que ela teria que se preocupar? Vamos dar um passo um pouco mais. Além de ela fabricar, muito bem apresentado pelos projetos, são projetos realmente, o projeto do KC-390, que está entrando em operação agora na Força Aérea, o Gripen, que foi um acordo excelente que o Brasil fez. Sem precedentes. Um acordo excelente. Nós compramos 36 aviões e o Brasil passou a ser parceiro do projeto. E mais do que isso, nós temos uma Embraer, porque transferência de tecnologia... Não existe no mundo capitalista moderno. Não existe. O que você tem é... Para você absorver tecnologia, você tem que ter. Não adianta nada ganhar um belo livro e não saber ler. Não adianta. Vamos imaginar,
economista de formação, apesar de todo o conhecimento da aeronáutica, se eu chegar lá para entender o processo técnico mesmo, eu vou achar interessante passear para a Suécia, mas não vai contribuir em nada tecnicamente. Sabe que eu fui lá, né? Fui lá na Saab conversar sobre isso, entrei no cockpit do primeiro Gripen e eles me levaram para o simulador de voo. Eu voei no Gripen na costa do Rio de Janeiro. É uma coisa criminosa o que estão fazendo. Enfim, vamos continuar conversando. Continuar. Além disso, o que tem em Embraer que ela tem uma importância tão grande? Além da questão do avião. Vamos lá, alguns pontos econômicos, depois para as questões estratégicas. Além do emprego, quer dizer, não só do emprego direto, ela tem uma questão fundamental. Se eu pego a estrutura do Brasil, de empresas, e vou verificar os setores que nós consideramos de alta tecnologia. Em geral são o quê? Tecnologia da informação e comunicação, celulares, comunicação, fármacos de alta tecnologia, aeroespacial. E petróleo e gás, provavelmente, no caso brasileiro. Petróleo e gás, ele tem uma capacitação, mas não é considerado setor. É uma classificação da OCDE, padrão, que eles colocam. Tem razão. São setores de alta tecnologia. Por exemplo, a automotiva não é considerado alta tecnologia. Compreendo. Se eu pegar os setores de alta tecnologia, o Brasil é deficitário em todos os setores, com exceção de um. Aeronáutica. Mesmo a Embraer, então alguém fala, mas a Embraer importa. Mesmo ela importando praticamente grande parte dos componentes, e muitos agora já estão sendo feitos aqui, a capacidade de você agregar valor, colocar valor dentro do projeto, faz com que, e ela exporta a maior parte dos aviões, faz com que nós tenhamos um superávit comercial. São mais de $1 bilhão por ano que nós temos de superávit comercial nesse setor. Ou seja, entre o que a Embraer importa para componentes e o que ela exporta no valor do avião, o Brasil ganha $1 bilhão de saldo. De saldo. Pelo menos $1 bilhão. Emprego, dólar. Dólares entrando, o que é fundamental numa... E inteligência tecnológica que tem radiações, não tem? Muito mais importante até do que $1 bilhão é a questão que nós estamos vivendo agora, de olhar no mundo, novas tecnologias, avanços tecnológicos, que é o chamado um conjunto, alguns chamam de até uma nova revolução tecnológica, chamada de indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Inteligência artificial. Mas inteligência artificial é uma coisa... Quando eu comecei a estudar, eu falei, não sou engenheiro, eu falei, o que é inteligência artificial? E eu tive a oportunidade de entrar num projeto, eu falo, por exemplo, se alguém tiver aqueles aplicativos de localização para chegar no horário, lá, eu vou me deslocar para São Paulo, eu preciso ter uma ideia, aquilo é inteligência artificial. Ele vai recebendo informações, ele vai processando aquelas informações e indica, olha, se você sair agora aqui de Campinas, você vai chegar em São Paulo... Waze, Google Maps, essas coisas, tudo é inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial. Todos eles são inteligência artificial. O Google, Internet das coisas. Quando eu processo essa quantidade de informações, que eles chamam de Big Data, que inclusive o risco de utilizar isso para fake news, para problemas que se tem esse conjunto. Novos materiais, questão de novas energias. Automóvel elétrico. Automóvel elétrico, fazer um motor elétrico é simples. A WEG aqui no Brasil é uma das melhores do mundo que fazem isso. Qual que é o problema? Como é que eu armazeno energia? Então, esse conjunto de tecnologias disruptivas, que nós chamamos de tecnologias que estão modificando e vão modificar a vida nossa, estão modificando e modificar muito mais em breve a vida, essas tecnologias estão sendo absorvidas, estão sendo implementadas. E elas são geradas por centros de excelência. No caso, a indústria aeroespacial é um desses centros de excelência e o dinheiro que o governo bota por razões de defesa no mundo inteiro faz a diferença. Exatamente. Por exemplo, a internet é um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso. Celular também. Também. Grande parte da a professora Mariana Mazzucato, que é uma das especialistas que está na Inglaterra agora, ela mostra, num livro Estado Empreendedor, ela mostra o quê? Como é que claro que o Steve Jobs teve uma competência de captar as tecnologias existentes, integrar e criar o iPhone. Mas essas tecnologias estavam à disposição. Grande parte dessas tecnologias, de um vidro altamente resistente, da questão de eu poder fazer a comunicação de dados, do sistema de digital touch, tudo isso em grande parte foi financiado pelo Departamento de Defesa, o Departamento de Recursos Públicos, no mundo inteiro. E no caso brasileiro, qual que é a empresa que pode capacitar a integrar? O que a Embraer faz? Integrar sistemas. Ela estava colocando. Então, ela é uma empresa fundamental
para que nós possamos absorver, gerar novas, o que nós chamamos de spin-offs, quer dizer, novas empresas, novos conhecimentos. Isso gera emprego. Sim, e a multinacional, a Boeing, não pode fazer isso? O problema que existe é qualquer setor, e isso são pesquisas colocadas, os setores, quando eu tenho uma empresa transnacional, eles concentram na matriz. É evidente. Eles concentram na matriz o que nós podemos chamar de maneira bastante simples, o filé mignon. Isto é, toda atividade de pesquisa e desenvolvimento central está no centro de pesquisa. Percebe? É isso que a gente precisa conversar aqui. Nós não estamos voando na maionese, defendendo uma joia do tesouro para meia dúzia de engenheiros, 14 mil funcionários. Não, nós estamos falando o seguinte, que tecnologia é o outro nome de soberania. Tecnologia é o outro nome de desenvolvimento. E a tecnologia é puxada por centros de excelência. E no Brasil, que nós apanhamos em tudo, remédio é tudo de fora, meio de diagnóstico médico é tudo de fora, as tecnologias de informática são tudo de fora, toda a questão da economia digital, tudo de fora. E o Brasil tem um setor onde nós somos ponta mundial, o sistema de aeroespacial, que gera inteligência que se irradia para todos os outros setores. E essa gente está entregando isso para a Boeing. O que a Boeing vai fazer? Vai matar isso aqui, porque ela não vai gastar duplo. Ela vai gastar isso lá nos Estados Unidos, que é a matriz dela. Então, exatamente esse ponto. Quer dizer, as empresas transnacionais, elas concentram na matriz os centros de desenvolvimento, o centro de decisão. Quem decide... Vamos imaginar, mais uma vez, sem desmerecer a nossa indústria automobilística, mas quem decide que automóvel vai ser feito, como vai ser feito o projeto, depende. Se for a Hyundai, vai ser na Coreia, que estão decidindo. Se for a Volkswagen, vai ser lá na Alemanha e assim por diante. Ao nós se transferirmos a principal parte, né, da Embraer, porque qual que é o projeto dessa operação? A Embraer, ela tem a área comercial, a área executiva e a área militar, de maneira, grosso modo, é isso. Mas nós estamos transferindo só a área comercial. A área comercial são jatos aí das companhias aéreas que voam até 150 assentos. A Embraer ela conquistou no século XXI a liderança mundial. Outro dia, Marcos, professor, eu tive quase um infarte. Eu estava num aeroporto nos Estados Unidos, no hub da United, e eu olhei para o lado, vi um Embraer, fiquei todo orgulhoso. Olhei para o outro Embraer, olhei para o outro Embraer. Quando eu levantei a vista, que eu olhei, tinha 15 Embraer. Eu digo, magote de filho da puta, estão entregando o nosso país ao estrangeiro. Desculpa aí, professor, não tem nada a ver com as minhas coisas. Eu tive um orgulho parecido, que eu tive a oportunidade de chegar em Toulouse. Toulouse, para quem não conhece... Eu não tive um infarto, porque eu solto um palavrão aí, o coração descomprime. Eu tive a oportunidade de ir para Toulouse, conhecer a indústria aeroespacial francesa. Foi lá que você se especializou, inclusive, outro curso, um curso adicional, foi um dos cursos pós-doutorado. Não chegou a ser um pós-doutorado, foi um curso mais curto, mas tive a oportunidade de conhecer a indústria, visitar as empresas e estar lá em Toulouse. E eu tive a oportunidade que eu saí da Alemanha para Toulouse num avião da Embraer. Eu tive a oportunidade de chegar no centro da indústria aeroespacial francesa num avião desenvolvido e produzido no Brasil. Isso é uma questão que... Sim, eu interrompi seu raciocínio, mas você estava dizendo que a Embraer tinha esses 3 núcleos, o núcleo comercial, o núcleo militar e o núcleo executivo. Então eu vou transferir para a Boeing 80%, ela vai comprar 80% do capital da área comercial. Não, espera um pouco, vamos explicar, então vamos colocar. 80% do capital, mas ela vai ter 100% do controle. Então, inclusive, nos próprios relatórios da Boeing e da Embraer está escrito que a área comercial da Embraer fará parte do que nós chamamos do cadeia produtiva e de suprimentos da Boeing. Isto vai ser um pedacinho da Boeing. Isso. Ela vai usar para o que ela quiser. Tá claro. Inclusive para fechar. Para fechar, para produzir alguma outra coisa, o que ela achar melhor. Mas e o resto? O que sobra? Digamos assim. Essa parte que nós estamos entregando para a Boeing, que eu acho uma entrega, isso não é uma entrega, venda, sem dúvida. Né? Isso representa, do ponto de vista de receita, colocando os históricos para trás, alguma coisa de 55% a 60% do faturamento, só que representa 90% do lucro. 90% do lucro. Do lucro da empresa eu estou transferindo. Por isso, inclusive, tem várias associações de acionistas minoritários que estão criticando a operação. Falando, espera uma coisa, como é que você está...
Você não está vendendo a empresa, você só está entregando 90% do lucro. Então, quem são esses acionistas minoritários? Tem alguns grupos de acionistas que estão questionando esta operação. Eu vou procurar um por um para a gente ainda tentar melar tentar verificar essa operação, porque a Embraer tem dentro do próprio, isso não é uma questão estratégica, mas dentro da constituição dela, ela tem, no caso de alguém fazer uma oferta por mais de 35% da companhia, tem que ser uma oferta pública. Tem que ser uma oferta pública para todos. Para todos, claro. Isso é uma coisa que fraude, viu? Então, se eu for comprar mais do que 35%, eu tenho que fazer o quê? Fazer uma oferta para todos. E eles não fizeram. Foi um negócio feito às escondidas. É uma operação... Alô, Justiça Brasileira! Alô, Congresso Nacional! Olha a picaretagem aí, gente! É uma operação complicada, porque... Está escrito lá que se a Embraer for vender mais do que um terço, 35%, ela não pode fazer isso dentro de um gabinete com ar-condicionado fechado com gravatado. Ela precisa fazer uma oferta pública. Tem que ser feita uma oferta pública. E não foi feita. Não foi feita. Porque ela não está... Do ponto de vista jurídico, eles não estão vendendo a Embraer. Do ponto de vista jurídico, a pessoa jurídica, ela está vendendo o quê? A operação de aviação comercial. Só que a operação de aviação comercial representa o quê? 55% do negócio e 90% do 90% do lucro. Que é o dinheiro que ela usa para investir. E na hora que eu olho, coloco um pouquinho mais de olhar, coloco a lupa, por exemplo, a unidade produtiva, as principais, mais modernas da Embraer, que é a unidade de Faria Lima, que é ao lado do ITA, foi criado junto com o ITA, e as duas unidades de Évora em Portugal, já que a Embraer tem duas unidades lá de altíssima tecnologia, estão sendo passadas para a Boeing. A área de trem de pouso, que acabou de colocar esse exemplo, que é uma grande conquista, porque a Embraer está conseguindo conquistar não só produzir o avião, mas também a engenharia, mas alguns componentes. E um dos elementos chaves é a área de trem de pouso. Você imagina pegar um avião de 20 toneladas e botar ele no chão. E isso o Brasil importava. E esse KC-390 tem um peso muito maior, ele pode vir carregado com tanque de guerra, com água para apagar incêndio na Amazônia, é uma joia. Quando ele bate no chão, todas as peças têm que ser especiais, os materiais têm que ser diferentes. Pois bem, o KC-390, com dinheiro do povo brasileiro, desenvolveu para si um trem de pouso verde e amarelo. Ou seja, este componente que já é um avanço importante do seu ponto de vista tecnológico. Se a gente for nessa batida, nós vamos um dia desse chegar em turbina. Talvez não por conta de escala, mas inteligência, quando a gente se aplica, a gente vai longe. Então, a área de trem de pouso está sendo transferida no meio também desse pacote. Atenção, militares, o papo furado de que o sistema de defesa está preservado é mentira. Vocês militares que querem defender o Brasil, é mentira, porque o KC-390 sem o trem de pouso não existe. Aliás, lá nos Estados Unidos, eu soube o que a grande imprensa no Brasil não diz, que eles estão pensando em transferir a fábrica do KC-390 para Delaware, que é um estado americano onde está a Boeing. Desculpa, eu estou lhe interrompendo aqui, só porque senão explode o coração. Não. Mas vamos voltar. Então, é uma negociata, digo eu, é uma entrega, foi a sua expressão, e nós estamos debulhando, né? Você está entregando o centro dinâmico de formação de tecnologia, de inteligência para o estrangeiro, que vai matar isso no Brasil, porque vai fazer isso na matriz. Não obedecer à lei brasileira, porque uma oferta pública se impunha pela lei, e eles fizeram isso dentro de gabinetes, e fraudaram o jogo como se não fosse uma venda, e sim uma incorporação. É onde eu lhe interrompi. É exatamente o ponto que nós estávamos seguindo a sequência. Então, voltando um pouco para a questão tecnológica dessa desmonte. A Embraer, quando ela surge, por isso que eu contei um pouquinho da história, ela surgiu como uma empresa comercial, a fabricação de avião comercial e militar. De um lado ela começou a produzir o Bandeirante e junto o Chavante. Junto. Eles concentraram tudo. Por que isso? Ela já nasceu uma empresa e depois ela foi avançando e o que nós chamamos conglomerando, entrou para a área de jatos executivos e recentemente com os projetos da área de defesa, na época que o Brasil estava crescendo, quando o Brasil cresceu, o que nós tínhamos? Vários projetos, a chamada Estratégia Nacional de Defesa. Grande parte dos projetos estratégicos de defesa passaram responsabilidade para a Embraer. Por exemplo, sistema de vigilância de fronteira. A Embraer, que ela tem a capacidade de integrar um sistema de um avião, eu também tenho capacidade de integrar um sistema de radares, de fronteira, etc. Ela desenvolveu, inclusive aqui em Campinas, próximo, inclusive com algumas parcerias com a Unicamp, a unidade de produção de radares.
algo que era importado pelo Brasil, que é estratégico. Desenvolvendo a área de... entrou na área espacial, ela criou uma empresa, chama Visiona, entrando na área espacial, para poder entrar na área espacial. Recentemente, a Embraer ganhou, junto com os alemães, uma parceria, uma concorrência para a fabricação de fragatas leves, ou corvetas, que nós chamamos. Ou seja, já indo para o mar. O que a Embraer, do ponto de vista estratégico, ela é a única grande empresa de defesa que o Brasil tem. E ela é responsável pelos projetos estratégicos. Se eu olho lá, quais são as 100 maiores empresas de defesa do mundo, que é um relatório que sai anualmente, os suecos que fazem, um órgão que chama CIPRI, a Embraer entrou e está lá, só a área de defesa, eu não estou contabilizando essa área, como empresa. Ah, mas isso daí não vai ser vendido. Não vai ser vendido, só que existe um problema. Ela foi criada integrada. É evidente. O centro de produção... Explique melhor isso daí. Quer dizer, então eles anunciaram para os militares que estão aí com o Bolsonaro e estão com essa desculpa. Não, venderam só a parte comercial, a parte de defesa não foi vendida. Mas evidentemente que ela é uma empresa integrada, a engenharia é a mesma. Mas o senhor que deve explicar. Explique para as pessoas que provavelmente a médio prazo, toda a estrutura de defesa da Embraer também vai colapsar. Eu tenho uma estrutura de defesa montada, um laboratório. Esse laboratório, os engenheiros que trabalham, ele serve uma hora para fazer, por exemplo, eu tenho um especialista em asas, desenvolver projeto de asas. Ele está desenvolvendo projeto de asas de um avião comercial ou de um avião militar. Ele tem a capacidade de integrar, ele é um engenheiro responsável por integração de sistemas. Ele integra os sistemas de um avião comercial, de um jato executivo, ou ele integra um sistema de vigilância de fronteiras. Então, essa capacidade que tem, os laboratórios que eu tenho, são únicos, são integrados. Não é a Embraer só que é assim. A própria Boeing é assim, a Airbus é assim. As grandes empresas, para enfrentar a concorrência internacional, elas se conglomeraram, se concentraram, se tornaram grandes empresas. Nesse ponto, a Embraer aguenta sobreviver sem se conglomerar? Não tem como. Ela não. Como é que eu vou manter? Como é que eu vou manter uma empresa? Tem duas hipóteses. Uma, ou a Embraer vai perder a capacidade de gerar desenvolvimento. Então, provavelmente, ela, com o tempo, qual o risco que corre para a área militar? Ela se tornar uma oficina de manutenção. Sem capacidade de gerar novos projetos e novas tecnologias. Esse é o risco. Vocês entenderam bem? Repare, nós hoje estamos desenvolvendo capacidade para proteger a fronteira do Brasil, não só com avião desenvolvido pela Embraer, um cargueiro, um caça, etc. Mas sistemas de satélite, de controle de fronteira, de controle até de ocorrências minerais, por radares sensíveis a ocorrências minerais, proteção do meio ambiente, uma série de coisas. Se você entrega o centro da Embraer, que é a inteligência tecnológica, para uma empresa estrangeira, isto matando, vai para a aviação civil, não tem mais como você continuar desenvolvendo a parte militar. Estou só repetindo o que o professor disse. Ou seja, o brigadeiro Montenegro deve estar revirando no túmulo, mas os atuais militares brasileiros, eu acredito que muitos deles não estão devidamente informados. Ou se estão informados e aceitam isso, é porque são traidores da pátria, negando a tradição do país. O risco da área militar é muito grande, porque se o Estado quiser manter, ele vai ter um custo muito alto. É evidente. O custo de manter, por exemplo, vamos supor, mas eu vou desenvolver um avião sem área comercial. Qual o custo que o Estado vai ter para fazer isso? É evidente, não paga, não tem não chance. Paga. Não paga. No mundo inteiro ela é integrada porque um lado comunica com o outro. A área militar, se eu for desenvolver um projeto civil e fizer algum recurso público, a OMC vem em cima. A OMC tem, são as regras do OMC. Não posso utilizar, a Organização Mundial do Comércio não posso usar. O que todos os países fazem? Você desenvolve, coloca recursos na área militar, desenvolve a tecnologia militar, essa tecnologia vai para a área civil. Onde que eu tenho o faturamento. O mundo inteiro é assim. A América do Norte é a potência que é por causa disso. Eles proclamam o liberalismo para todo mundo, mas os trilhões de dólares que eles gastam em pesquisa, desenvolvimento para pretexto de defesa e militar ou de saúde é que explicam por que a indústria americana é a mais potente do mundo. Nós estamos indo na contramão, Ciro. Os Estados Unidos estão protegendo as empresas dele. Sim. A empresa Qualcomm, de alta tecnologia... Trump proibiu que os chineses comprassem. Proibiu que chegassem perto da Qualcomm. Capitalismo para os outros e proteção para eles. A Alemanha acabou de estar criando um fundo de altíssima capacidade... 160 bilhões de euros. Para proteção das empresas alemãs.
de alta tecnologia. A nossa grande empresa de alta tecnologia, nós estamos indo exatamente o quê? No caminho oposto. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Do que está sendo feito no mundo. Isso não é uma empresa privada, a Embraer não foi privatizada, essa desgraça não já está feita, o governo pode fazer alguma coisa? Podia fazer alguma coisa? Podia, sim. O quê? Primeiro que, apesar de ela ser uma empresa privada, vamos colocar, ela foi criada pelo governo como estatal. Os recursos de desenvolvimento e formação de mão de obra foram do governo. Os recursos para financiar a exportação, como em qualquer lugar do mundo, grande parte disso foram recursos públicos. Os projetos Ou seja, militares, todas as exportações da Embraer são financiadas até hoje pelo BNDES, dinheiro público. Portanto, o governo, até por isto, já teria uma influência. Já seria o suficiente. Mas agora vamos matar a charada. Quando ela foi privatizada, você criou uma ação chamada Golden Share, uma ação especial. Isso aí não tem nada de intervenção disso. Quem criou isso foi a Margaret Thatcher na privatização, das privatizações britânicas. Que é o quê? Quando eu tenho uma empresa que é estratégica por algum motivo, eu passo para o setor privado, mas o governo ele fica em algumas operações que são delimitadas, fala, olha, o governo tem que dar anuência, ele tem que aprovar. Então uma empresa é repartida em ações. O governo privatiza, dá o controle das ações para a empresa privada, mas nos setores mais agudamente sensíveis, seja por razão tecnológica, razão de defesa, razão de comércio exterior, razões sensíveis, o governo, ao privatizar, mantém uma parte do capital, minoria, mas com uma personalidade diferente. Eles chamam em inglês Golden Share, que na tradução seria o seguinte, pedaço de ouro. Então o pedaço de ouro da Embraer pertence ao governo e ao povo brasileiro. E esse pedaço de ouro permite que o governo brasileiro vete esse negócio, por razões óbvias que nós estamos tentando explicar aqui. E simplesmente o governo do senhor Jair Bolsonaro pegou esse pedaço de ouro e entregou por vassalagem aos americanos. Vocês não têm vergonha não, ministros militares que estão nesse governo? Vocês não se constrangem em nada com isso? Vocês vão ter que responder por isso diante da história. Sou eu que estou dizendo, não é o professor. Então, essa operação, ela permitia com que o governo simplesmente vetasse a operação. Não aceita. Até pelas questões, digamos assim, em âmbito internacional, se eu não tivesse o governo sinalizasse o contrário, talvez ele nem precisasse usar isso, era só uma sinalização. Bastava sinalizar. Sinalizar que olha, não recebemos vocês no nosso... Claro. na operação. Esqueça o BNDES. Pronto, bastava dizer isso. Esqueça o BNDES e já tinha o direito de vetar. Quem é o controlador da Embraer, professor? A Embraer ela é uma empresa pulverizada, de capital pulverizado. Eu não tenho um controlador. Isto é, ela segue um padrão de que... Só que ela criou uma seguinte regra. Independente da quantidade de capital que alguém tenha da Embraer, nenhum acionista pode ter direito a mais de 5% do voto. Isto é, para distribuir o capital. Outro ponto, os acionistas estrangeiros, independente da quantidade de capital que eles têm, eles não podem ter mais do que 40% do capital votante. Então, quando ela foi privatizada, foram criados alguns mecanismos, além da Golden Share, foram criados alguns mecanismos de proteção da Embraer. Como eu estou vendendo uma parte aqui, e não o CNPJ Embraer aqui em cima... Isso é uma fraude. Né? Parte desses pontos daí passam a ficar... mas eu vou manter o controle da Embraer, mas eu estou transferindo para a Boeing o controle. Está escrito lá, não sou eu que escrevi o relatório. Tá aqui. A área comercial da Embraer passará a fazer parte da cadeia produtiva de suprimentos da Boeing. Literalmente é isso. Sim. Significa, passa a ser um pedaço da Boeing para a Boeing fazer. E a Boeing, inclusive, se nós temos acompanhado um pouco o noticiário, mal das pernas. Ela está tendo problemas na área de engenharia. Não, esse 737 MAX hoje parece até escandaloso e criminoso. Esse 737 MAX, que é um prejuízo monstruoso, matou já quase 1 milhar de pessoas. E hoje parece que fica flagrante que são decisões irresponsáveis, lúcidas, que foram tomadas para viabilizar redução crítica de custos e morreram pessoas. E há milhares de indenizações e a Boeing está mal das pernas. Né? Quem vai sustentar e quem está sustentando a Boeing é o governo americano, por essa mesma lógica que nós já descrevemos aqui. Então eles estão com... Eu tive a oportunidade de estar na Boeing, em Seattle, em 2011. E já estava claro lá que eles tinham algumas deficiências na área de engenharia. Apesar da competência que eles têm, não vamos desmerecer, mas eles tinham algumas deficiências na área de engenharia lá. Que estão agora, com o passar do tempo, estão se tornando. E um dos objetivos da aquisição
da área comercial da Embraer é exatamente se apropriar de parte da competência de engenharia da Embraer. Sim. Isso não sou eu só que falo. Um dos principais especialistas em indústria aeronáutica americana colocou isso. Mais até do que os aviões e do que a linha comercial, é a competência que a Embraer tem para desenvolver aviões. Estão comprando inteligência. Estão comprando inteligência. Então, mas quem é o controlador? Quem que foi que tomou essa decisão de vender para a Boeing? Como é que essa decisão foi tomada? Quem tomou essa decisão? A decisão da Com quem que eles negociaram? A direção Boeing. Da Embraer negociou com a direção da Boeing. E a direção da Embraer é nomeada por quem? Você sabe, deixa eu lhe contar aqui uma peculiaridade. Na campanha, eu fiz uma carta para a Boeing e uma carta para a direção da Embraer, suplicando, muito respeitosa e humildemente, que eles não consumassem aquele negócio de gravíssimas consequências para a sorte do Brasil na iminência de um processo eleitoral. E que eles, por favor, aguardassem, porque eu assumia publicamente uma coisa: se eles consumassem, eu ia anular essa negociata. A Boeing me respondeu polidamente que, de fato, respeitava, levava em consideração os meus argumentos e tal. Você sabe que até hoje eu não recebi uma resposta da carta da direção da Embraer? Vamos lá, quem controla a Embraer não é um banco? São fundos de investimento. É um banco, não é o Bozano? Ele teve participação na operação. Não é ele que tomou a decisão? Eu não sei se você sabe, mas eu vou atrás disso. Não tem como, porque o capital ele é pulverizado. São vários investidores. Uhum. Então, esses vários investidores estão pulverizados. E o preço? Eu acompanhei na data, e outra coisa que quase me dá um infarte, o Brasil vai me matar. Por isso que eu tenho que falar um palavrão de vez em quando. Eu soube na época, porque aconteceu mais ou menos parecidos, dois negócios. O Copacabana Palace, hotel do Rio de Janeiro, foi vendido por uma multinacional. Isso. Por um valor 1 bilhão menor do que da Embraer. Eu não posso acreditar nisso, fui conferir, verdade. Um hotel, que é um prédio, basicamente, com uma grande tradição, uma coisa mais, um prédio. Foi vendido por um preço 1 bilhãozinho menor apenas do que a venda da Embraer. Depois, a nossa Natura comprou a Avon, empresa de cosmético, por um preço maior do que a da Embraer. É razoável esse preço? Ou não tem jogada por fora aí? Ou pelo menos fumaça de jogada por fora? O que foi feito eu não tenho... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, o valor é baixo, Uhum. Porque a Embraer... E se fosse feita uma oferta pública, o que aconteceria com esse preço? Provavelmente seria muito maior. É evidente que seria muito maior. Negociata. Provavelmente ele teria que ser maior. E qual o problema que eu tenho? O valor colocado, a Embraer ela tem carteira de aviões vendidos. Alguma coisa na faixa o quê? Precisaria até atualizar, mas alguma coisa na faixa de 14, 18 bilhões de dólares. De carteira. Esse negócio foi vendido por 5 bilhões e a carteira de encomenda da Embraer, evidentemente não é o lucro, mas é o faturamento, dá 15, 18. Eu vi que a lista de interessados firmes no KC-390 dá uma lista de 20 bi. Portugal já comprou 3 agora. Por 1 bi, quase. Quase. Porque não é só o avião que ela comprou. É evidente. É o avião, o serviço, o treinamento. Excelente. Um ótimo negócio para Portugal e para o Brasil. E para o Brasil, sem dúvida. Essas operações de... o ponto eu considero o valor extremamente baixo para uma operação. Para o mercado. Eu sou um economista. Eu estou parecendo que estou conversando com um engenheiro aeronáutico de primeira, mas é um economista de qualificação e especializou-se e focou seu estudo, seu brilho e é respeitado mundialmente como expert no setor, mas é um economista. Em que ano ela foi privatizada? Ela foi privatizada em 1994. Sim, em 94 estava no governo o presidente Itamar Franco. Exatamente, Itamar Franco. Eu não era o ministro da Fazenda ou era? Era o ministro da Fazenda. E essa Golden Share foi montada? Foi montada, exatamente. E para quê? Para proteger o Brasil. Portanto, não temos nada contra o capital privado. No Só que nós queríamos que fosse uma empresa nacional brasileira, preocupada com a sorte do Brasil e da engenharia brasileira e da inteligência brasileira. Exatamente. Então as pessoas não sabem por que eu sou tão dedicado a isso, é porque eu estava lá quando o Itamar Franco determinou que a Embraer naquela data estava fechando, estava quebrando. A privatização dela, ela foi um elemento necessário naquele momento e ela trouxe, nós sabemos disso. E ela trouxe, inclusive, uma capacitação gerencial que foi acrescida depois, bastante elevada. Então, a essa altura, vamos ter clareza, não temos nada contra ela ser privada, nós temos tudo contra ela ser entregue a uma multinacional estrangeira. E essa é uma diferença crítica para o Brasil. Desnecessariamente. Desnecessariamente, porque ela estava com lucro. A Embraer está tendo prejuízo? Porque, não, ela está 50 anos.
Se eu pegar a trajetória da Embraer em 50 anos, ela está no ápice. Está no ápice do lucro, da rentabilidade. No ápice do lançamento. Do lançamento, aí. Nos 3 segmentos dela, ela acabou lançando aeronaves. O Na área Phenom, comercial... O Phenom, esse como é que chama? Praetor, que é na área executiva. O KC-390 Supercargueiro, que é uma lindeza. Mais o Gripen. O Gripen, que é outra lindeza. E mais a nova versão dos E-Jets, que são os aviões comerciais, que chama E2. Esses E2 são uma coisa deslumbrante, porque o futuro da aviação não são esses mega aviões. Por exemplo, o Airbus 380 está sendo descontinuado, que é aquele avião gigante de 1000 passageiros. Isso não existe. Hoje a aviação, a tendência é que a Embraer viu antes de todo mundo, talento da engenharia brasileira, que são aviões de 80, 90, 100 lugares, 120 lugares, que resolve o grande problema da aviação global. Então ela está no auge. O projeto, essa área representa, falando 55%, 60% do faturamento, 90% do lucro. Aí, qual que é o grande questionamento que existe? Mas olha, nós discutimos tudo isso, mas se ela não fizer isso, ela não sobrevive. Opa! Pois é, eu quero saber disso. Porque esse é o argumento. Você conta tudo. Não, ela é estratégica, ela é importante, ela é uma empresa... Se a Bombardier foi incorporada e tal. Nós temos agora, a Bombardier foi incorporada pela Airbus. Então vamos comentar um pouquinho do negócio da Bombardier. É interessante. Totalmente diferente. Explique para o nosso povo. A Airbus, que era a grande concorrente da Embraer. A Bombardier era uma espécie da Embraer do Canadá. E a Embraer conseguiu, ela era líder nos anos 90, a Bombardier. E a Embraer no século XXI passou na frente, virou líder global. Líder global, passou à frente. E nessa, a Bombardier, tentando recuperar a competência, ela desenvolveu um avião muito parecido com o E2. Não vamos desmerecer tecnologicamente o avião, um avião também bom. Só que eles tiveram problemas financeiros, gastaram mais de 5 bilhões de dólares para desenvolver o avião, investiram, colocaram tecnologias novas no avião. Agora a Embraer vem com o E2, com a mesma tecnologia, com menos de 2 bilhões, lançou outro avião. Mas não é essa a questão. Esse avião para Bombardier era um avião que, usando uma linguagem um pouco popular, era um mico financeiro do ponto de vista, que precisava ser colocado no mercado. É um avião que precisa entrar no mercado. Então a Bombardier estava com dificuldades. E apesar da Bombardier ser uma grande concorrente da Embraer, o forte da Bombardier não é a comercial, é executiva. É isso. A Bombardier, o forte, ela é executiva. Eles fazem jet ski. Isso, executivo, jato. Terceiro ponto, a Bombardier não é estratégica como a Embraer, porque ela não entra na área de defesa. Claro. Essa empresa... Mas o acordo, ainda mais, o acordo obriga a preservação dos fornecedores locais. A Embraer entregue, não tem compromisso, nenhuma cláusula nenhuma de comprometimento com os fornecedores locais. Por exemplo, o caça Gripen, o capacete é integrado ao avião. E ele ia ser fabricado, vai ser fabricado, começou a ser fabricado no Rio Grande do Sul. Babau. Vai tudo para o espaço. O que os canadenses fizeram? Mesmo eles tendo, digamos, um produto que ainda não estava no mercado, que representava, digamos, um problema financeiro que eles tinham, e não é a área principal do negócio, mesmo assim, eles venderam como? Primeiro, 49,99, isto é quase metade, vão ficar com os canadenses. A Airbus pode ficar com 50,01. Segundo, foi criado um board para compartilhar. O que é o board? É onde que se dirige a empresa. 7 pessoas. 4 indicados pela Airbus, 2 pela Bombardier e 1 pelo governo de Quebec, que lá o governo de Quebec participa da operação. Mesmo a empresa não estando só em Quebec. Por exemplo, São Paulo, a Embraer está inteira em São Paulo e o governo zero palpite, zero pensão. É como se ela tivesse no planeta Marte. Atenção, paulistas, os governos de São Paulo, zero, calados estavam, calados estão, calados ficaram, porque sabe como é, né? Lá o governo de Quebec tem mais de 1 bilhão que ele colocou na operação. E além disso, ele entrou com as cláusulas presentes. O que foi feito no Brasil? Lá, 49% preservou, aqui 20%. Sem direito a participar. Sem direito a participação nenhuma. Sem direito a participação. Entrega. É isso. Quer dizer, então o que o Brasil teria que ter feito, no mínimo, se ele fosse sentar para negociar com a Boeing,
Era no mínimo partir. Olha, se a Airbus fez esse acordo, a Bombardier fez esse acordo, nós temos que ser, no mínimo, disso é daqui para cima. Porque é daqui para cima. Nós somos muito melhores tecnologicamente e muito melhores economicamente e estamos no melhor momento, enquanto a Bombardier estava para baixo, nós estamos para cima, óbvio. Mas por que eles fazem isso? Porque eles têm um argumento de, se não fizer, é melhor um mau acordo do que não ter acordo. Não. A Embraer está no auge, ela pode sobreviver. Pode sobreviver perfeitamente. Ela tem condições de tem sobreviver. Tem escala. O acordo com a China. Olha, pode ser feito acordo com China, pode ser feito acordo com Rússia. Eu estive lá na China, eles estão completamente interessados. O que o Brasil tem de competência aeronáutica na área comercial, Japão, China, Coreia, Turquia, não tem. A Alemanha não tem. A Alemanha, eles têm Airbus, mas eu já discordo. A Airbus é controle inglês e francês, não? Não, é alemão e francês. Eu pensei que era inglês, não. Desculpa que eu... Mas são os ingleses. Então são os ingleses. falar com quem entende é para não errar. São os ingleses, talvez, que vão estar nos invejando, são os ingleses. Sim. Então, como é que ele tem competência para poder negociar? Sim. Então, eu poderia negociar com outras empresas de outros países. Escala. Ou mesmo a Boeing, numa situação de comprometida, como é que ela está demonstrando, é feita uma negociação dessa maneira? Ruinosa para o Brasil e para os acionistas. Qual o grau de negociação que é feito? Como é que os acionistas minoritários tiveram oportunidade de participar disso? Tem registro, tem ata? Olha, eu não acompanhei detalhadamente, mas é bom se verificar e checar essa parte. Eu não tenho com essa parte jurídica, claro. digamos, mas eu acredito que... E a Força Aérea Brasileira foi chamada a pensar, a refletir sobre esse assunto, oficialmente? Pelo que eles tiveram que participar de alguma maneira, mas seria interessante... E esse relatório que circula, que chegou para mim, é verdadeiro ou é fake news? Olha, você já deve ter tomado conhecimento, que é um relatório da Força Aérea detonando o acordo. Muito em linha com os argumentos que nós mostramos aqui. Eu vi um relatório, precisaria verificar qual relatório. Se é fake news ou não. Eu também vou atrás de oficializar isso. Precisar checar. É importante se verificar o quê? A Força Aérea tem uma competência exemplar. Extraordinária. O acordo que eles fizeram com o Gripen, o projeto... extraordinário. De mostrar, se por acaso tiver alguma coisa que eu coloquei aqui, que eles falam assim, não, olha, professor Marcos, está errado o que você colocou. As posições que vocês estão colocadas, a Embraer falou, olha, estão errado, nós não temos como sobreviver, não há alternativa. Aqui, se alguém quiser vir defender o negócio, eu topo. Não há nenhuma outra alternativa, nós não temos... Porque a Embraer ela tem no mínimo 10 a 15 anos de sobrevida. É evidente, em 10, 15 anos, novos, tudo acontece. O que se pode negociar de várias maneiras, acordos com outras empresas de outros países, ou mesmo com... Nada contra os Estados Unidos, até com os próprios americanos, que poderia ser negociado em outros termos, que preserve emprego, que preserve tecnologia, soberania, inteligência. Saldo comercial. Professor, por mim, continuaria conversando mais umas 2 horas, mas eu sei que o senhor tem compromissos e nosso espectador aí também tem já muita coisa para a gente mastigar. Eu quero lhe agradecer, mais do que lhe agradecer a extraordinária entrevista, a capacidade lúcida, serena, equilibrada, que eu nem sempre consigo ter, porque realmente essas coisas me levam à indignação muito grande, mas é preciso que o brasileiro saiba que tem muito brasileiro sério, inteligente, preparado, que ama o nosso país também. E o professor é um desses exemplos que a gente tem que se orgulhar. Está aqui na Unicamp, brasileiro. Obrigado. Muito obrigado.